Tá? Você vai aparecer? Posso deixar? Tá, pode deixar. Pode dar aqui. Pode deixar. Mais algum? Quer colocar aqui? Tá bom aqui? Tá bom. Bom, então, nós falávamos, na aula passada, nós falávamos sobre a primeira parte de abuso de autoridade e hoje nós vamos ver a segunda parte do abuso de autoridade, tá bom? Nós estávamos justamente falando no artigo 3º. Hoje vamos começar da parte que foi, nós falamos na aula passada, do exercício do voto, e hoje nós vamos falar da letra I, que tutela a incolumidade física do indivíduo. Muito bem. Primeira observação que eu gostaria de fazer em relação à letra I é que a maioria da doutrina e da jurisprudência entende que a letra I do artigo 3º revogou o artigo 322 do Código Penal, que dizia praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercer pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Essa é a posição majoritária. Embora ressalto aos senhores que o Supremo entende que esse artigo 322 do Código Penal não foi revogado. Os que entendem que o artigo 322 foi revogado, argumentam que, como a letra I do artigo 3º regulamentou toda a matéria prevista no artigo 322, ele foi revogado por conta disso. O Supremo diz que não. O Supremo diz que o artigo 322 ainda está em pleno vigor, porque não se refere esse artigo 322 propriamente ao abuso de autoridade. Tá? Atenção para o que eu vou explicar aqui. Quando eu tiver concurso entre o abuso de autoridade mais o abuso de autoridade, ou seja, imaginemos que um policial militar prende uma pessoa ilegalmente e, além de prender essa pessoa ilegalmente, ele submete essa pessoa a vexame ou constrangimento não autorizados por lei. Imaginemos que ele deixa essa pessoa presa nua, expõe essa pessoa nua ao público. Ora, nós vamos ter dois incisos da lei de abuso de autoridade. E nesse caso, a corrente majoritária diz que quando eu tiver duas violações em duas letras diferentes da lei de abuso de autoridade, eu vou ter um concurso formal. Quando eu tiver um abuso de autoridade, mas um crime comum, por exemplo, uma lesão corporal, nós vamos ter um concurso material. Então, imaginemos a seguinte situação. O policial militar, ele prende uma pessoa ilegalmente e, além de prender essa pessoa ilegalmente, ele viola a incolumidade física da pessoa. Se ele violar essa incolumidade física da pessoa, ele pratica lesão corporal. Quando eu tenho um abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, mais uma lesão corporal, eu vou ter um concurso material. Essa é a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência. Mas, advirtam
advirto aos senhores que, embora seja essa posição majoritária, há quem sustente que a capitulação correta seria a do artigo 3º, letra I, da Lei 4898/65, combinado com o artigo 129 do CP, só que em concurso formal. Se vocês lerem o livro do Ricardo Andreucci, vão verificar que lá no livro o Ricardo Andreucci deixa bem claro que quando se tratar de concurso entre abuso de autoridade e abuso de autoridade, eu vou ter um concurso formal. Quando se tratar de abuso de autoridade em um crime comum, como uma lesão corporal, no caso do policial que prende a pessoa e pratica a lesão, nós vamos ter um concurso material. Mas há quem entenda que se trata de concurso formal, embora essa seja uma doutrina minoritária. Preciso novamente reforçar que para a prática da letra I de Ivo, não há necessidade de que haja lesões. Porque nós vimos na aula passada que os crimes do artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade são crimes que protegem o perigo de dano. São crimes que não necessitam do resultado naturalístico. As simples execuções dos atos, executórios, a simples execução daqueles atos executórios vai gerar a consumação do crime. Ainda que ele não venha a ofender a integridade física do cidadão, a simples execução do crime já configura o delito previsto na letra I, porque o artigo 3º é um artigo que prevê crimes formais. O artigo 4º não. O artigo 4º nós vamos ver que prevê crimes materiais cuja necessidade impõe a modificação no mundo exterior, o resultado naturalístico. Beleza? Então, vamos à letra J. A letra J do artigo 3º, ainda do artigo 3º, na letra J, assegura-se os direitos e garantias legais ao exercício profissional. Artigo 5º, inciso 13 da CF. Uma questão muito interessante é a seguinte: um advogado é acionado pelo seu cliente que fora preso e encontra-se na delegacia de polícia. Então ele aciona o advogado e o advogado então comparece à delegacia de polícia, se identifica e diz: olha, eu sou advogado do preso fulano de tal, ele está preso, eu estou aqui para representá-lo e queria me entrevistar. O direito do advogado se entrevistar com o seu cliente. Só que o delegado não deixa o advogado se entrevistar com o seu cliente. Pergunta aos senhores: houve a prática de abuso de autoridade prevista na letra J? Sim ou não? Sim. Sim. Porque ele impediu o exercício profissional do advogado. Se fosse um médico, tivesse sido chamado porque o preso estava passando mal e o médico impede, o médico é impedido pelo delegado de fazer o atendimento ao preso. Pergunta aos senhores: houve abuso de autoridade? Sim. Sim. Terceira hipótese: o advogado foi suspenso pela OAB, não pode exercer mais a sua profissão, ou foi suspenso temporariamente. Vai na delegacia de polícia e diz: eu quero me entrevistar com o meu cliente, o preso que está aí.
E o delegado tem lá a relação dos advogados que estão suspensos do exercício funcional. E diz para ele, olha, meu amigo, é o seguinte, você está suspenso do exercício funcional, você não pode exercer a profissão, então eu estou te impedindo aqui de você falar com o preso. Pergunta aos senhores, nessa hipótese, houve abuso de autoridade? Não, evidentemente que não. Cuidado, porque me parece que essas três hipóteses estão na prova. Bom, aqui finalmente vamos começar a falar sobre o artigo 4º. O artigo 4º começa falando sobre ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, previsto na letra A do artigo 4º. Professor Frank, essa letra A do artigo 4º não é exatamente igual à letra A do artigo 3º? Todos dois não existe a privação da liberdade individual? Nós vimos no artigo 3º, letra A, se o cidadão é preso sem flagrante delito e sem ordem judicial, artigo 3º, letra A. Qual a diferença entre o artigo 3º, letra A e o artigo 4º, letra A? A diferença é que no artigo 4º, letra A pessoa está em estado de flagrância. Ou existe contra a pessoa um mandado judicial. Ou seja, o policial que vai efetuar a prisão é totalmente legal. Só que ele extrapola do seu direito, da sua autoridade e, por exemplo, bate na pessoa que está sendo presa. E, por exemplo, coloca algema desnecessária na pessoa que está sendo presa. Por exemplo, pratica lesão corporal contra a pessoa que está sendo presa. Em todos esses exemplos, nós vamos ter abuso de autoridade previsto no artigo 4º, letra A, e não no artigo 3º, porque o artigo 3º pressupõe, letra A, pressupõe prisão ilegal. Aqui nós temos uma prisão legal que é feita ao arrepio da legislação vigente. Outra questão importantíssima é a questão do policial que prende menor de 18 anos, né? Ou criança ou adolescente. O que vocês acham? Policial que prende criança ou adolescente pratica abuso de autoridade? Sim ou não? Sim. Policial, pela PM, prende um menor, Zé Galinha, de 16 anos, vai ser preso, pum. Ele pratica abuso de autoridade? Quem disse sim aí? A resposta está errada. Por quê? Porque quando uma criança ou um adolescente for preso, né, usando uma linguagem técnica, apreendido pela prática de ato infracional, eu não terei o artigo 4º, letra A. Eu terei a tipificação do artigo 230 do Estatuto da Criança, que diz: privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita